Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Dessa vez nós queremos trazer um comentário sobre a lição de número 4. A lição de hoje ela será baseada no capítulo 8 e no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Então nessa lição nós vamos aprender sobre os milagres de Jesus. É o tema da lição de hoje. Nesta oportunidade nós vamos aprender sobre todos os milagres de Jesus descritos aqui por Mateus, do capítulo 8 e o capítulo 9. Lembrando que a nossa lição de hoje, como as que a gente já estudou, elas são compostas por 3 pontos importantes. O primeiro ponto é com base no capítulo 8 ainda, o segundo, capítulo 8, já o terceiro ponto vai ser com base no capítulo 9. Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula, para juntos nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, aprendermos um pouquinho mais do conteúdo aqui do Evangelho de Mateus acerca dos milagres de Jesus. Então, antes de falarmos alguma coisa relacionada aqui ao nosso textuário, à nossa verdade prática, eu preciso agradecer a todos os inscritos desse canal que sempre têm contribuído de uma forma direta para o crescimento e divulgação aqui dessas videoaulas. Então nós louvamos a Deus pela vida de todos os inscritos, todos aqueles que sempre estão dispostos a impulsionar mais esses vídeos, a eles chegarem mais adiante, a ajudar outras pessoas que com certeza carecem de chegar na sua sala de aula, diante da sua classe, com, vamos dizer que com um entendimento mais aberto. Então essa videoaula ela tem esse objetivo, de levar essa ajuda ao professor, ao superintendente, aos coordenadores de escola bíblica dominical. Pedindo também àqueles que sempre fazem uso dessa ferramenta, que não são inscritos, pois nós sabemos que a grande maioria que faz uso dessa ferramenta, eles não são inscritos. Então você que não é inscrito, que às vezes chegou até esse canal, a essa plataforma, então você tem essa oportunidade de também ser, vamos dizer que um ajudador desse canal, um mantenedor, vai contribuir de uma forma direta também, se inscrevendo, deixando seu comentário aqui embaixo, dando uma olhada nas descrições, porque às vezes nós colocamos algum assunto que é extra, que às vezes nós não comentamos aqui no vídeo, mas nós deixamos nas descrições. Então, eu quero agradecer a você também, que sempre assiste, sempre deixa o seu like, que Deus continue abençoando, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a vida de todos nós. Então nós vamos agora passar para a nossa lição. O tema, como a gente já tem apresentado, os milagres de Jesus e os objetivos. O primeiro objetivo, compreender que o reino se manifesta pela fé. O segundo objetivo, compreender que só Jesus pode extinguir o pecado e seus efeitos através da fé. E terceiro, reconhecer que cabe à igreja manifestar o reino até que Jesus volte. Então esses são os objetivos que nós, como professores, nós precisamos aplicar na nossa lição quando nós estivermos ministrando a nossa aula. Então agora nós vamos passar para o nosso textuário, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e o versículo de número 35, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então nós vemos aqui que Jesus, ele sempre teve por objetivo pregar o evangelho do reino dos céus, o evangelho do reino de Deus. E o evangelho ele consiste basicamente nisso, em libertação, em cura, em perdão de pecados, e cura de qualquer que seja a enfermidade, seja de natureza espiritual, de natureza natural, mas Jesus ele tem poder para curar. E o que a gente fica cada vez mais, vamos dizer que de uma certa forma abalizados, é na autoridade de Cristo, de que o mesmo poder que ele operou há mais de 2000 anos atrás, esse poder ainda está de pé, essa autoridade ela ainda tem a mesma valia, só que agora
quem faz uso é a igreja. Não é mais o próprio Cristo, mas é a igreja. É Cristo através da igreja que continua essa missão de percorrer todas as cidades, todos os povoados, pregando o Evangelho e, acima de tudo, declarando a cura de qualquer e toda doença ou enfermidade que venha estar instalado na vida daqueles que são ouvintes do Evangelho. E a lição maior que nós podemos também apresentar acerca do Evangelho é a salvação, né? Onde a salvação é o plano de Deus para a humanidade que está distanciada, né, das suas diretrizes, né? Porque Deus, quando Ele cria o homem, é com a finalidade de ter comunhão com o homem, mas o pecado entrou no mundo e distanciou, né? Colocou uma barreira de separação, e o Evangelho é para quebrar essa barreira e trazer o homem de volta para Deus. Vamos agora à nossa verdade prática. Jesus tem autoridade para perdoar pecados, expulsar demônios, curar toda enfermidade e ressuscitar mortos. Então, aqui na nossa verdade prática, nós vamos ver a autoridade de Jesus, a autoridade que está sobre Jesus para perdoar pecados, para expulsar demônios, para curar toda enfermidade e ressuscitar mortos. Então, são esses assuntos que nós vamos, de uma certa forma, analisar, né, um por um aqui nessa lição. Nessa lição de hoje, nós vamos falar acerca dos milagres de Jesus. Isso, como o nosso comentarista bem aqui ele informou ou fez essa separação, como é o caso do primeiro ponto, onde nós vamos comentar sobre os milagres presenciais e os milagres à distância. Aqui a gente vai ver que essa didática, né, da separação aqui dos milagres, ela vai ser muito eficiente, muito eficaz para a boa ministração de aula. Eu até digo que 1 hora, 40 minutos ou 50 minutos, como é sempre o comum, né, se aplicado na sala de aula, ainda será um tempo muito curto para a gente comentar os detalhes de todos esses ensinamentos que esses milagres vão expressar. Porque cada milagre aqui citado no Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e no capítulo 9, onde o comentarista da nossa lição ele deu enfoque, a gente vai perceber que cada um é uma história diferente, é em um lugar diferente. E a gente vai ver que por trás, o pano de fundo, sempre tem detalhes, né? Sempre tem lições de vida, e essas lições que nós precisamos colocar em prática no nosso viver diário, nas nossas vidas. Então, nós vamos aprender nesse primeiro ponto sobre os milagres presenciais e a questão do milagre à distância. Então, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre a cura de um leproso. Nesse primeiro tópico, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, na lição da semana passada, onde a gente tinha comentado que Jesus ele está no monte, com a multidão ali ensinando de cima de um monte. E aí ele começa a ministrar, do capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão do Monte, o primeiro sermão, e é o sermão mais extenso de Jesus, é onde ele vai apresentar, como falei a semana passada, a constituição do reino dos céus. Então ele vai pregar em cima de um monte, lá embaixo desse monte vai ter um vale. E lá nesse vale é onde vai se encontrar esse personagem do primeiro tópico, que é esse leproso. Aqui, Mateus ele vai falar que esse homem está completamente, né, leproso. Já Lucas vai dizer que esse homem está cheio, né, de lepra, ou seja, não tinha nenhuma parte do corpo desse homem que a lepra, né, não tinha tomado de conta. Desde a planta do pé ao alto da cabeça, esse homem tinha aí marcas deixadas pela lepra. Então a gente precisa entender que Jesus, quando ele está pregando lá no monte, que ele desce para o vale, quando ele desce, ele encontra esse leproso. E esse leproso, tanto Marcos como Lucas vai dizer que ele se ajoelha diante de Jesus e começa a rogar, né, para que o Jesus cure. E aí é onde a gente precisa tocar nesse ponto. Como é que esse leproso
ouviu Jesus ou creu em Jesus. É porque enquanto Jesus estava ensinando lá em cima no monte, o leproso estava lá embaixo no vale. E ele ouvia atentamente cada palavra que Jesus pregava lá. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E de tanto ele ouvir o sermão do monte pregado por Jesus, isso foi gerando dentro do coração desse leproso fé. A ponto de quando ele ter esse encontro com Jesus, quando ele espera Jesus descer do monte, e ele se joga e o adora. E ali aonde ele diz para Jesus: olha, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E naquele mesmo momento acontece esse primeiro milagre. E esse milagre aqui, o nosso escritor, ele vai descrever como um milagre presencial. Um milagre onde Jesus toca no leproso. E se nós observarmos o que a lei dizia, é que se alguém tocasse um leproso, esse alguém também ficava impuro. Então, quando Jesus ele toca no leproso, a gente vê que a autoridade que está sobre Jesus é uma autoridade tamanha, a autoridade de Deus a ponto de Jesus não ficar impuro, mas pelo contrário, a pureza de Jesus reveste a impureza desse leproso. É onde esse leproso ele é curado. É nesse primeiro tópico aqui a gente aprende sobre o milagre presencial. O segundo tópico nós vamos comentar sobre a cura do criado de um centurião. Esse já entra no campo à distância, né? Um milagre à distância. Aqui em Mateus a gente vai ver que o escritor do Evangelho vai deixar nas entrelinhas do texto o leitor perceber que é o próprio centurião que vai ao encontro aqui de Jesus. Mas, na verdade, quando nós lemos Marcos, e é encontrado também em Lucas, quando nós lemos, nós vemos ali que esse centurião ele não está presencialmente diante de Jesus. Quem está, segundo Marcos, rogando, ou quando Jesus entra em Cafarnaum, ali quem vai se apresentar é os anciões da sinagoga. E aí eles vão, em nome desse centurião, diante de Jesus, rogar pela saúde do servo desse centurião. É aonde a gente vai ver que esse centurião, os anciões ali da sinagoga, eles vão, em nome dele, diante de Jesus, e eles vão alegar, segundo Marcos, eles vão alegar: olha, esse centurião é um homem bom para o nosso povo, para a nossa nação, pois ele mesmo tem feito a sinagoga. Ou seja, esse centurião ele era um homem que ajudava financeiramente, né? Ele financiava financeiramente a sinagoga dos judeus, ou seja, ele tinha paz com os judeus. E é por isso que os judeus vão, né, diante de Jesus falar a favor desse centurião. Então, os anciões eles vão chegar, vão falar para Jesus, e Jesus diz: tá bom, eu vou ter com ele, vou na casa dele. E aí vai aquela multidão, Jesus e os anciões representando o centurião. E quando eles estão próximo da casa, o centurião manda os seus amigos, autoridades, lhe representando. Quando ele chega diante de Jesus, aqueles que iam representando ali o centurião se curvam também com um sinal de respeito, de continência, e ali diante de Jesus eles falam: olha, o nosso Senhor nos enviou ao seu encontro para dizer para o Senhor que não precisa o Senhor ir lá na casa dele, porque ele não se acha digno de recebê-lo na sua casa. Ele não acha que tem dignidade suficiente para que o Senhor entre na casa dele. Então ele mandou dizer que se o Senhor liberar uma palavra daqui, o servo dele será curado lá, à distância. Não é necessário que o Senhor vá, porque ele crê assim, que ele é um homem que está sob autoridade. Debaixo da autoridade dele tem 100 homens, tem uma pequena quantidade de homens, que é de 100 homens que estão, e ele diz a um vai, e ele vai, ele diz a outro vem, e ele vem, ele diz a esse fica, e ele fica. Então, da mesma forma, ele crê que se o Senhor liberar uma palavra daqui, de cura para o servo dele, assim sucederá.
E ali a Bíblia diz que Jesus, ele começa a falar acerca da fé desse centurião, né? A fé desse gentio, que não era judeu, mas que expressou uma fé tão grande, tão esplêndida, que Jesus vai dizer que nem Israel achou uma fé como aquela. Ou seja, uma fé diferenciada, uma fé que olhava para si e dizia que não era digno de que Jesus entrasse na sua casa. Não tinha dignidade suficiente, ou seja, se julgava sem mérito, mas expressou uma fé grande, uma fé diferenciada. Então é isso que a gente vê Jesus realizando, né? Esse milagre na casa do centurião. Aqui, conforme Mateus nos relata, nos traz essa informação, é que esse centurião ele alcançou o milagre no mesmo momento ali que Jesus, ali muito próximo já da casa do centurião, liberou a palavra de libertação, o servo dele ali foi liberto da enfermidade. Terceiro tópico, a cura da sogra de Pedro. A história vai dizer que Jesus, depois destes fatos, Jesus vai entrar em Cafarnaum, sai do monte, passa pelo vale, cura o leproso, no caminho cura o servo do centurião, agora ele chega ali na cidade de Cafarnaum, na casa de Pedro. E a história vai dizer que, conforme Marcos e Lucas, eles vão dizer que alguns da casa, não diz o nome, mas alguns da casa, vão até Jesus. E quando eles estão diante de Jesus, eles vão dizer, olha, a mulher da casa aqui está doente, está com febre, a febre está alta. E a Bíblia vai dizer que eles vão, de uma certa forma, falar por ela, diante de Jesus. Eles vão interceder a Jesus por aquela mulher. E Jesus, quando entra na casa, aqui Mateus vai ser bem direto, vai dizer que ele pega ela pela mão, e ela, naquele momento, ela é curada. De uma forma instantânea, ela é curada. Aqui é um outro milagre também presencial, Jesus foi, pegou na mão dela, e quando ele pega, a autoridade de Cristo reveste as forças daquela mulher. Então ela é restaurada, a sua saúde ela é restaurada, e naquele mesmo instante ela passa a servi-lo, alegre, livre da febre. E aqui a gente vê, nesse primeiro ponto, que a autoridade de Jesus ela é suficiente para curar da lepra, que era vamos dizer que a doença que a pessoa ficava morta-viva. Ou seja, a pessoa estava andando, mas ao mesmo tempo estava morta para a sociedade, porque vivia de uma certa forma, vamos dizer que limitada, porque não poderia ter contato com a civilização comum. Ela vivia em um leprosário, longe da família, longe dos filhos, longe da esposa, se tivesse, e não tinha nenhum, vamos dizer que, acesso à cidade. Então essa pessoa era condenada a viver solitária, condenada à morte, não tinha mais escapatória, porque é como se fosse nos dias de hoje, é como se fosse um câncer, um câncer que é, vamos dizer que a doença mais grave que a humanidade experimenta no momento. Então Jesus ele cura da lepra, depois ele cura o servo do centurião, e por último aqui ele cura também da febre. Então a gente vê que a autoridade de Jesus ela está sobre toda e qualquer doença ou enfermidade que venha cometer o ser humano. Então nós somos, como servos de Cristo, como igreja do Deus vivo, nós precisamos ter em mente que a autoridade de Jesus ela está sobre a igreja, ainda hoje, para curar enfermos, seja qualquer que seja a doença ou a enfermidade. Jesus até hoje, ele ainda cura. Mas para isso nós precisamos fazer como esses personagens aqui, demonstrar um ato de fé. Porque para alcançar a cura, para Jesus não tem limite. Ele cura de perto, ele cura de longe, ele cura presencial e cura também à distância. E é isso que a gente precisa sair desse ponto bem esclarecido. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre milagres de libertação, perdão de pecados. Nesse segundo ponto aqui, a gente vai ver que o primeiro tópico vai falar sobre a cura
de 2 endemoniados gadarenos, segundo Mateus, capítulo 8 e versículo 28. Mas quando você lê Lucas comentando sobre esse caso, quando você lê Marcos comentando sobre esse caso, você vai ver que tanto Lucas como Marcos, eles vão falar que era só um endemoniado. Mas Mateus diz que era 2. E agora? Como resolver essa questão? Será se Mateus está contradizendo Marcos e Lucas? Ou Marcos e Lucas estão contradizendo Mateus? Na verdade, o que a gente entende é que a Bíblia ela não se contradiz, mas pelo contrário, ela se completa. A questão aqui é que Mateus ele vai dar mais ênfase naquele que se destacou mais. No caso aqui, quando Mateus fala que era 2, Mateus aqui ele está dizendo que era 2 endemoniados. Né? Perceba que o que Mateus ele vai relatar aqui aos judeus é que era 2 endemoniados. Já Marcos e Lucas vai dizer que era 1. Por quê? Porque eles vão descrever, tanto Marcos como Lucas vão descrever o mais violento, ou seja, aquele que era mais notório, aquele que chamava mais atenção, aquele que era violento, né, que partia para cima das pessoas para ceifar a vida, para machucar, né, que não deixava ninguém passar. Mas Mateus aqui vai dizer que era 2, ou seja, tinha um que era violento e o outro era só endemoniado, não tinha essa violência tamanha que o outro tinha. Então, conforme aqui os relatos encontrados tanto em Marcos, como em Lucas, como em Mateus, vai dizer que eles andavam dia e noite, né? Não dormia, sempre nos cemitérios, se cortando. Quando eram algemados e levavam para uma prisão, eles quebravam os aguilhões, né? Porque eles estavam possessos. Né? Ali era vamos dizer que não só uma força comum, né, humana sobre eles, mas era o poder de uma legião de demônios sobre a vida deles, onde essa legião ela vai eliminar, né, 2.000 porcos ali daqueles gadarenos. Então a gente precisa entender que quando Jesus atravessa, né, o mar da Galileia, ali a gente percebe que vai descrever também a tempestade, né? E quando ele vence a tempestade, que ele coloca o pé na praia, vem-lhe ao encontro esses endemoniados. Mas quando eles estão bem próximos de Jesus, eles se lançam sobre o pó, por terra. E ali os demônios falam na boca daqueles endemoniados, dizendo que sabia quem era Cristo, que ele era o Filho do Deus vivo e que estava ali para atormentar antes do tempo. É onde Jesus, com sua autoridade, manda que eles calem e que eles saiam daquele corpo. Mas antes Jesus pergunta qual é o nome deles. E é onde eles falam que eles não são um, mas são uma legião, em números. E aí é onde eles pedem para que vão aos porcos. Jesus disse vai, e eles vão e os porcos se lançam no precipício e morrem afogados. É onde isso vai causar um dano financeiro para os gadarenos e é onde eles vão expulsar Jesus. Eles vão pedir que Jesus se retire. Embora Jesus, tendo feito um milagre, né, muito grande na vida daqueles endemoniados, mas para os gadarenos ali, que eram considerados pessoas ímpias, né, pessoas gentílicas, eles viram que o mais importante para eles eram os porcos do que aquela libertação. E mais tarde, aqueles que foram libertos, eles vão pregar ali nos arredores da sua sociedade, da sua família. É onde Paulo, já lá em Atos, vai chegar em Decápolis, o evangelho já vai estar plantado. É onde alguns estudiosos vão dizer e afirmar que foi esses 2 endemoniados, através do seu testemunho, que abriram essas igrejas, né, que conseguiram evangelizar todas essas 10 cidades que eram ali unidas. Então, nesse milagre aqui, a gente percebe que essas 2 vidas, elas são livres. E essa questão dessa possível, vamos dizer, desavença entre os evangelhos, não há. A explicação é essa. É que Mateus aqui vai descrever que os 2 estavam endemoniados, mas Marcos e Lucas vai dar ênfase apenas os mais violentos. Até porque a Bíblia ela não se contradiz. Vamos ao terceiro
tópico do segundo ponto fala sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Essa cura aqui é aquela que os amigos, Jesus vai estar na casa, conforme Mateus e conforme Marcos, ele vai entrar na sua casa, a casa vai estar cheia, pela janela, não tem como entrar, a multidão ficou sabendo que Jesus estava na cidade, estava na sua casa, então eles correram para lá. Jesus começou a ministrar ali, e a história vai dizer que ali todos os religiosos, os escribas e fariseus daquela região vão correr para ouvir o que Jesus ia dizer, para eles pegar Jesus em algum erro. Os da Judéia também vieram, então formou um grande grupo de escriba e fariseu ali, naquela casa. E é nesse momento que vai aparecer 4 amigos, trazendo um enfermo, um aleijado, e vai levar. E quando chega que eles procuram entrar pela porta, não conseguem, pela janela da mesma forma não. Então eles têm a ideia de abrir o telhado e descer aquele doente pelas cordas sobre uma maca e colocar bem aos pés de Jesus. É aonde vai acontecer esse milagre. Milagre esse que é conhecido como milagre de perdão de pecados. É aonde Jesus ele vai dizer àquele aleijado: olha, os teus pecados estão perdoados. É onde os escribas e fariseus eles vão começar a cogitar, começar a falar, a razoar nos seus corações, dizendo: esse homem é blasfemo, esse homem é louco. Dizer que estão perdoados os pecados, só Deus perdoa pecados. É onde a gente vai perceber que Jesus vai fazer uma leitura, dos escribas, do coração dos escribas, do espírito deles, e vai dizer: olha, o que vocês estão cogitando aí? O que vocês estão falando? Porque, para mim, é como se Jesus estivesse dizendo, para mim é fácil perdoar pecados. E quando os escribas eles dizem que Jesus era blasfemo porque só quem tinha poder de perdoar pecados era Deus, eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E por que eles diziam que só Deus poderia perdoar pecados? Porque todo pecado, ele é contra Deus. Os pecados da humanidade é contra Deus, então só Deus pode perdoar. É como, por exemplo, se o irmão A, ele peca contra o irmão B. Ele não pode mandar o irmão C e pedir perdão no lugar do irmão B. Então, na verdade, quem tem que pedir é o irmão B ao irmão A. Então, a gente percebe que é da mesma forma. Se a pessoa pecou contra Deus, só Deus pode perdoar. Então, quando eles diziam isso, eles não sabiam da natureza divina de Jesus. Eles achavam que Jesus era um mero galileu, rabino, que queria se dar bem através de, quem sabe, enganar o povo, se julgando ser Deus. E, na verdade, Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele perdoa pecado. É aonde Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Qual é o mais fácil? É dizer, perdoados estão teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Na ótica, vamos dizer que humana, o mais fácil seria dizer, perdoados estão teus pecados. Por quê? Porque quando fala perdoados estão teus pecados, não tinha como provar, não tinha um elemento, vamos dizer que material para provar que os pecados tinham sido realmente perdoados. Então, alguém que quisesse agir de má fé, poderia dizer, perdoados estão teus pecados. Não tinha como a pessoa saber que os pecados tinham sido perdoados, porque só Deus sabia. Mas, já na ótica, vamos dizer que de Cristo, o mais fácil era dizer para o homem, levanta-te e anda. Aí é o que Jesus realmente vai fazer. Jesus vai dizer assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo a esse homem, levanta-te e anda, toma a tua marca e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus primeiro perdoa os pecados do homem, depois realiza esse milagre de fazer com que o homem levante e ande, demonstrando aos escribas e fariseus que ele tinha poder para perdoar pecados. E é nesse momento que a Bíblia vai dizer, conforme Mateus aqui, que todos que estão na casa vão glorificar a Deus.
exceto os escribas e fariseus, porque não acreditavam na mensagem que Cristo pregava. Mas toda aquela multidão das cidades vizinhas que ali estavam, glorificaram a Deus e entenderam que Jesus ele tinha poder para perdoar pecados e também poder para curar o paralítico. Terceiro tópico, do segundo ponto, a cura da mulher com fluxo de sangue. Aqui é Mateus 9, versículo 20, onde a gente já vai ver aqui que essa história ela está, conforme Lucas também, conectada com a história da filha de Jairo. E a gente vai ver que Jesus está indo em direção à casa de Jairo, é onde essa mulher que já havia 12 anos que sofria com essa enfermidade, que é o fluxo de sangue, e ela já tinha gastado, a Bíblia vai dizer que ela já tinha gastado tudo que ela tinha atrás dessa cura e nunca tinha alcançado. Então ela ouve falar de Jesus e ela colocou no seu coração esse propósito de fé, que se ela apenas chegasse perto e tocasse na orla do seu vestido, ele ou ela seria curada. E aqui o nosso comentarista ele vai fazer aqui a questão da orla, da palavra orla. Ele vai dizer que a palavra orla no hebraico ela significa asa. E é por isso que lá em Malaquias vai ter uma referência, que vai dizer que o Messias, o ungido de Deus, o Salvador, ele teria nas suas asas a cura. É exatamente para descrever aqui essa missão de Cristo. Quando a mulher toca na orla do vestido, que a palavra orla e asa no hebraico significa a mesma coisa, é por isso que é enfatizado aqui pelo comentarista, a gente vai ver que ela é curada. A hemorragia cessa instantaneamente, ou seja, ela alcança ali o milagre da cura. Mas é aonde Jesus vai perguntar quem me tocou, e os discípulos vão ficar, como assim quem lhe tocou? Ele disse, eu senti que de mim saíra virtude. Ou seja, Jesus tinha algo mais a essa mulher. Quando essa mulher se manifesta dizendo que era ela, testemunha em público que era ela quem tinha tocado, Jesus libera sobre ela agora vida espiritual, dizendo a ela, vai mulher, porque a tua fé te salvou. Então Jesus, nesse caso aqui da mulher do fluxo de sangue, Jesus primeiro cura ela fisicamente, depois dá a salvação. É diferente aí do paralítico, do tópico passado. Jesus primeiro perdoa os pecados para depois curar ele fisicamente. Então os milagres de Jesus, eles têm essas peculiaridades, e nós precisamos atentar para esses detalhes. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre milagre sobre a morte, cegueira e mudez. Dois desses milagres aqui, a gente vai ver que é exclusivismo de Mateus. Só Mateus vai relatar sobre dois desses milagres. Então, o primeiro tópico desse último ponto da nossa lição vai falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Aqui nós vemos que Jairo, como Lucas também informa, traz muitas informações acerca dele, diz que ele era um príncipe, era um homem que era chefe de uma sinagoga, era o dirigente da sinagoga ali da cidade, e ali ele vai procurar, vamos dizer que o tratamento para a sua filha, não vai encontrar, porque ele era influente da sociedade, era um homem abastado, tinha conhecimento, tinha dinheiro, mas ele vai ver que tudo isso não bastava para que sua filha fosse curada. Então a tendência da menina é cada vez ir piorando mais, a ponto dele quebrar o protocolo das sinagogas e ir ao encontro de Jesus. E é onde a gente vê que, quando Lucas vai descrever essa história, a gente vai ver um paralelo entre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. A mulher do fluxo de sangue havia 12 anos e a filha de Jairo só tinha 12 anos. Uma estava entrando na vida adulta e a outra já havia 12 anos que estava sendo aí escravizada por aquela doença. Então a história vai dizer que essa menina, ela vai cada vez mais piorando. Jesus na caminhada, quando Jesus opera o milagre,
na mulher do fluxo de sangue, a gente vê que alguém da casa de Jairo vai chegar diante ali de Jesus e diante de Jairo e vai dizer: ó Jairo, pode parar, não precisa mais incomodar Jesus, porque a tua filha já morreu, a tua filha já não tem mais jeito. E o interessante é que quando a gente lê o texto aqui, a gente percebe que Jairo, parece que a fé de Jairo, ela era limitada na pessoa de Jesus. Para Jairo, ele acreditava que Jesus só podia curar até o último grau da enfermidade, que para ele, no entendimento dele, Jesus não poderia ressuscitá-la. É tanto que ele chama Jesus para que vá na casa dele apressadamente. Quando eles estão caminhando, que a notícia chega, ele se entristece. É a hora que Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: creia somente e ela será salva. Então a fé ali de Jairo era limitada, era só enquanto estivesse doente. Depois que morresse, na fé dele não existia mais solução. Jesus já não era mais a solução. Jesus já não poderia também mais fazer nada. Ele limitava o poder de Jesus através da fé dele. Mas depois que Jesus anima ele, reveste ele dessa fé, que é para ele crer somente ela será salva, então eles continuam a jornada. E quando chega lá, Jesus prova para Jairo que ele é a solução, desde a doença até a morte, que ele também tem poder e autoridade para ressuscitar os mortos. Então, Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo, demonstrando que ele tem poder e autoridade para ressuscitar os mortos. O próximo tópico vai falar sobre a cura de 2 cegos. Nesse tópico, aqui ainda no capítulo 9, versículo 27, a gente vai ver que Jesus ele vai restaurar a vista de 2 cegos. E a gente precisa entender que a autoridade de Jesus é a autoridade do Criador. Mesmo que seja uma cegueira natural, né, que ocorra com o tempo, seja aquela também aonde ela, quem sabe, seja de nascença, onde as pessoas já nascem com os olhos deformados, ou até sem o globo ocular, mas mesmo assim Jesus cura. E aqui a gente vai ver que a autoridade de Jesus traz vista a esses cegos, ou seja, dando cumprimento ao Evangelho. Lembra quando João Batista ficou meio que duvidoso, manda seus discípulos ir ao encontro de Jesus e perguntar acerca de que se Jesus era mesmo ungido, se Jesus era realmente o enviado de Deus. E aí é onde Jesus chama os discípulos de João e aí começa a levar e mostrar. E aí quando eles veem Jesus curando, Jesus libertando, Jesus ressuscitando, Jesus dando vista, Jesus também curando os surdos, né, fazendo com que os mudos falem, Jesus chama eles agora a par e diz: olha, voltem e vão até João e digam a João não o que vocês ouviram de mim, mas o que os olhos de vocês viram eu fazendo. E diga a ele que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Então, quando eles retornam a João com essa notícia, o coração de João, como precursor, voltou a bater mais forte, né? Voltou a se animar, reanimar, porque ele estava, vamos dizer que com ânimo enfraquecido. Mas quando eles ouvem isso dos discípulos dele, ele começa a ver que as mensagens que ele pregava acerca de Jesus tinham sido autênticas, de que ele não tinha perdido o tempo dele. Então, quando a gente está diante do tópico como esse, que é a cura de 2 cegos, a gente percebe que o ministério de Cristo ele ia ganhando terreno, ele ia se expandindo. Na Galileia, ele ia quebrando as barreiras sociais, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, nos povoados, aonde quer que fosse, Jesus ia libertando, Jesus ia curando, Jesus ia ressuscitando os mortos, Jesus ia libertando aí de, vamos dizer que de possessões demoníacas, de todo tipo de enfermidade. Jesus libertava e pregava o evangelho, o reino dos céus. Último tópico, a cura de um mudo. Aqui nesse tópico a gente vai ver que Jesus ele realiza o milagre, da morte, da cegueira, mas também da mudez. Ou seja,
aquele que não falava mais quando Jesus chega. Põe a mão, determina, esse milagre acontece. A pessoa volta a pronunciar, né? Aquele que nunca falou, né, que já nasceu mudo, Jesus também faz esse milagre, né? Determina que esse milagre aconteça e ali tem que acontecer. Então, quando Jesus ele cura também o mudo, é um cumprimento, né, dele no Antigo Testamento, como ele viria como Messias, né, que ia dar voz. Então, a gente precisa entender que todas essas curas que Jesus realiza no seu ministério terreno, não são nenhuma delas isoladas. Todas elas é cumprimento do que o Messias, ou o Emanuel, Deus conosco, faria. E quando Jesus disse que aqueles que crescem nele faria obras maiores do que a que ele realiza, nós precisamos entender que essa autoridade ela é revestida na igreja. A igreja tem esse mesmo poder para também curar, para determinar a cura, né? Seja no âmbito, vamos dizer, que da visão, da audição ou do paladar. Não há enfermidade, não há doença, não há demônio que resista à autoridade do nome de Jesus. E é isso que nós precisamos colocar diante da nossa classe, colocar diante daqueles que estão aprendendo da palavra de Deus, que não há impossíveis para Deus. Que o nome de Jesus ainda tem o mesmo poder e a mesma autoridade. Jesus, ele era ontem, ele é hoje e ele será eternamente, porque ele é eterno. A sua autoridade, ela tem que ser pregada nos dias atuais. Nós, como igreja, nós, além de ensinarmos isso, nós precisamos também viver na prática de que Jesus cura, porque nós somos testemunha, né? Nós somos milagres. É por isso que nós, assembleianos, acreditamos nos milagres de Jesus. Nós pregamos os milagres de Jesus, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, né? E a vara que rege todo o universo, a Bíblia diz que está na sua mão direita. É Deus dizendo que está no controle de todas as coisas. É Deus governando o universo. As rédeas do universo estão nas mãos de Jesus. Então, que nós possamos sempre difundir, né, as boas novas de salvação, de libertação em Cristo Jesus. Para concluir aqui a minha participação, eu quero trazer só a aplicação pessoal que diz: o Filho de Deus está em seu trono nos céus, regendo seus filhos, regendo sua igreja. Ele tem autoridade para perdoar pecados, realizar cura, libertações e operar maravilhas. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.